Nós estamos falando neste mês de março sobre um tema um pouco controverso, um tema um pouco até chocante para alguns, um tema estranho. Como é que eu estou vindo para a igreja e o pastor da igreja está falando não perca tempo na igreja? Estou falando não perca tempo na igreja porque, segundo a explicação de Jesus, segundo a vivência dos apóstolos, segundo a lógica bíblica, muitas vezes nós nos distraímos, muitas vezes nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, muitas vezes nós inventamos práticas pensando que estamos agradando a Deus, pensando que estamos comprando a atenção de Deus, e na verdade essas invenções das nossas mentes são a mais pura perda de tempo. Para dar um sinal real sobre isso, e para mostrar quão dramática é essa verdade, Jesus falou sobre um dia em que pessoas virão ao encontro dele para prestarem contas, e essas pessoas que vêm ao encontro dele para prestarem contas, falarão frases do tipo: Senhor, no teu nome eu ensinei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome, e o Senhor dirá assim: é meio esquisito isso aí, hein? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Isso que você fez no meu nome, na verdade, no fundo, foi no seu nome. Foi na sua vontade, foi naquilo que a sua mente criou. Então, a Bíblia mostra que, muitas vezes, como dizia a música do Oswaldo Montenegro, quando ele diz que amava como amava um pescador, que amava mais a rede do que o mar, muitas vezes a gente se concentra, abraça mais aquilo que está próximo da gente, mais aquilo que é ferramenta, do que o todo. É possível alguém amar mais uma igreja do que a Deus. É possível alguém amar mais uma denominação do que a Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não tem essa condição de compartilhar o seu amor com o outro. Nós chamamos Jesus de Senhor. E com esse olhar, então, irmãos, nós estamos caminhando. E hoje as nossas Bíblias estão abertas no livro de Atos, no capítulo número 4. No capítulo número 4, quando nós vemos uma possibilidade de nós perdermos tempo. Esses dias que nós vivemos, eles são dias que nos distraem. Nas quartas-feiras, nós estamos no livro de Apocalipse, um livro muito rico de significados, de sentidos, de verdades. E na quarta passada nós falávamos sobre o céu descrito no livro de Apocalipse. E chegamos à conclusão que o céu não está mais muito interessante. Agora, para algumas categorias, eles usam palavras em inglês, né? Usam palavra para ficar chique, né? O céu não está mais entre os trend topics. O céu não é mais um top 5. No nosso tempo, tinha as músicas no rádio que a gente tinha um toca-fita para gravar as músicas mais fáceis. Lembra desse tempo, Josmar, que gravava as fitas na Rádio Cidade, na Jovem Pan? Então, naquele tempo não era top 5, naquele tempo falava as mais, né? As músicas, as mais. O céu não está nas mais. Não é um assunto muito do interesse, porque a vida ficou confortável, a vida ficou melhor. De alguma maneira, nós que antes tinha que tirar a água do poço para esquentar no fogão, para tomar banho de bacia, tinha que lavar o rosto primeiro para depois lavar o pé, tinha todo um procedimento que era para tomar banho de bacia, não é uma coisa simples assim não, né? Não é. Nós que temos essa história, vemos que hoje a vida é simples, hoje a vida tem muito conforto, muito bem-estar, televisão grandona, na igreja o pastor está falando, está aparecendo as coisas no telão, a vida ficou mais convidativa, ficou mais baseada nos prazeres do mundo, nos prazeres de estar aqui. E não é muito raro não pessoas falando assim: não, se Jesus voltar estraga tudo.
Eu nem casei ainda, nem terminei a faculdade, nem comprei meu apartamento. Os prazeres daqui que roubam nossa atenção, roubam o nosso cuidado e, de alguma maneira, roubam também o nosso coração, porque o próprio Jesus falou, aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração, vice-versa, dá para falar nos dois sentidos. É importante isso, porque a Bíblia tem advertências claras, como a fala do apóstolo João, dizendo, olha, não amem o mundo, não amem as coisas que estão no mundo, porque se o seu coração estiver só naquilo que está no mundo, o amor do Pai não está em você. E a gente está nessa fronteira de quem vive num mundo, sabe que Deus intervém no mundo. Nós abrimos o culto desta noite orando pela sua saúde, orando pela sua família, orando pelo seu bem-estar. Com toda certeza, irmãos, nossas vidas nas mãos de Deus, elas são organizadas nessa dimensão, com toda certeza. Não quero tirar de você o efeito do milagre, a verdade que Deus é na nossa vida. O que eu quero mostrar para você é que as coisas têm um posicionamento certo, tem uma ordem certa. E que resolver coisas daqui, só as coisas daqui, é perder tempo. Uma religião que só resolve os problemas da terra, é uma religião que está furada. Uma espiritualidade que só pensa nas coisas darem certo aqui, é uma espiritualidade iludida. Já viu no poste? Aqui em Pinda não tem muito, da onde eu venho tinha muito. No poste um cartaz assim, traga o seu amor de volta em 7 dias. Já viu? Traga o seu amor de volta em 7 dias. Faz lá uma mandinga lá e volta. Agora não, né? Agora eu estou bem casado, estou tranquilo, nem preciso disso, né? Mas teve um tempo, né, que a gente brigava com a namorada, ficava ouvindo a música do Vando, chora coração. Ah, não, quero que traz meu amor de volta em 7 dias. Mas que palhaçada, né, irmão? Pensa bem, se a namorada foi embora, e se ela vai voltar em 7 dias porque ficou ouvindo uma voz, porque ela acordou assustada à noite, nem adianta voltar, não é? Porque voltou o físico, mas o coração está longe. Não sei se você já pensou nisso, que às vezes resolver problemas daqui, resolve temporariamente, resolve de uma maneira superficial. O maior problema que aconteceu aqui, que Jesus resolveu, o maior de todos, que eu acho, né? Pelo menos eu acho. Aconteceu na casa de amigos dele. Um cara chamado Lázaro morreu. Tinha 2 irmãs, Marta e Maria. É um problemão, né? Qualquer coisa que a gente pensar é um problema, mas não é um problema que nem a morte. Perdeu um carro, seja o que for, é um problema. Mas morreu não tem jeito. Mas Jesus falou, não tem jeito. Lázaro, vem para fora. E o Lázaro veio para fora, o Lázaro ressuscitou. Resolveu um problema daqui, não podemos negar isso. Mas também a gente não pode fugir da realidade, né, irmãos? Eu não sei se 1 ano depois, não sei se 10 anos depois, não sei se 20 anos depois. O que eu sei é que depois o Lázaro morreu de novo. Não é verdade? Qualquer coisa que aconteça aqui não tem nada definitivo. Qualquer coisa que resolva aqui é só por um tempo, só resolve por um tempo. Então, colocar uma fé, o nosso tema da nossa série de mensagens, não perca tempo na igreja se você quer uma igreja só para curar sua frieira. Não perca tempo na igreja se você só quer resolver um problema aqui, um problema ali. Não. Organiza o seu pensamento, organiza a sua mente, organiza a sua vida, para que você caminhe no lado certo. Para você entender a expressão que o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Corinto, que se nossa esperança em Cristo Jesus está somente para as coisas daqui e agora, pelo amor de Deus, né? Nós somos os mais indignos, de acordo com a sua tradução, os mais miseráveis entre os homens. Igreja não é um cassino, não é um lugar para ganhar dinheiro, eu vou para a igreja, que aí eu vou acertar na telecena. Não. Igreja não é para mudar suas finanças. Então já estamos falando do amor de volta em 7 dias, mas estamos falando dessa verdade que a Bíblia nos ensina,
que fica muito claro para nós de que o nosso olhar, as nossas condutas, para não perder tempo, nós não podemos transformar em primário aquilo que é secundário. Não podemos inverter a ordem e passar de baixo para cima. Por isso, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busque o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu lembro que eu fiz um videozinho, quando eu tinha que divulgar o livro, eu fiz um videozinho, e no videozinho me ocorreu isso, essa questão do meu tempo de infância, que tinha que subir no telhado. Hoje eu estou bastante, estou falando de tomar banho de bacia, estou falando de subir no telhado, para regular a antena. Já subiu? Já subiu no telhado? Já subiu, Wilson, no telhado? Vira mais para a direita, mais para a esquerda. Para aí. Aí travava lá, virava borboleta, travava. Tinha um tempo, os meninos agora pensam que sempre foi Sky, mas tinha um tempo que a gente fazia isso. Subia, ficava virando antena para pegar. A Globo está para lá, vira antena para lá. Mas vai para o meio que vai pegar a Rede Manchete também. Então é assim, você ajustava em cima, aparecia melhor embaixo. Ajustava em cima, ficava mais claro embaixo. Ajustava em cima e você organizava embaixo. E é exatamente isso que Mateus capítulo 6 fala. Busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus. E todas as demais coisas, elas vão ganhar um sentido, vão se organizar. Não busca organizar as coisas aqui, não. Usar Deus como se fosse um ídolo. Usar Deus para satisfazer, como se fosse um gênio da lâmpada. É perda de tempo. Não perca tempo na igreja se você quer usar Deus. Mas você vai ganhar muito tempo na igreja se você falar assim, eu quero servir ao Senhor. E aí, tudo mais vai ser acrescentado. Quando a gente começa, e eu quero ir bem didático, bem devagarinho com você, bem explicado, porque eu sei que é uma palavra pesada, uma palavra que tem uma densidade, mas é a Bíblia explicando para você. Quando a gente lê o texto, começando no versículo número 23, a gente encontra este momento mágico, esse momento rico, esse momento tão maravilhoso, logo após Pedro e João estarem perante o Sinédrio, logo após Pedro e João estar diante de homens maus que cobravam a eles, que queriam impedir o trabalho, que atentaram contra a vida deles, que ameaçaram, que foram de alguma maneira tão duros, tão cruéis e trouxeram tanto medo, tanto espanto e tantas experiências novas para aqueles homens. A experiência que eles têm e a vivência que eles têm resulta nisso que está sendo descrito por Lucas. Quando Lucas diz assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar aonde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Versículo 24, ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falastes muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Cristo Jesus. E depois desta oração, o lugar aonde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito
Espírito Santo e pregaram corajosamente a palavra de Deus. Todos que estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilharam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e sobre todos havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Observe então a narração dos eventos, observe a beleza das palavras, quando os envolvidos de maneira mais direta naquele episódio, chegam para contar o que aconteceu, e a igreja levanta a voz, e a igreja faz uma oração, e em meio a essa oração, tem gratidão, inclusive pelo que deu errado, em meio a essa oração, tem inclusive a alegria de estar vivendo esse episódio por amor a Cristo. Em meio a esta oração, tem deles, da parte deles, um pedido para que Deus fortaleça, um pedido para que Deus dê a eles mais coragem para enfrentar ainda mais, dê mais palavra para consolar ainda mais, dê mais intrepidez para levar mais à frente ainda o evangelho, que eles possam aproveitar o tempo. Então, nessa nossa série que diz não perca tempo, quero mostrar para você o que é necessário para aproveitar o tempo. Como você pode medir, controlar, o que é o termômetro da espiritualidade de quem não está perdendo tempo. Sabe o termômetro que a gente vê a temperatura, se está quente, se está frio? Que a gente controla, a gente consegue medir como é que as coisas estão acontecendo? A vida espiritual, diferente da variação de temperatura, do incremento, do movimento molecular que faz a variação da temperatura, diferente disso, na espiritualidade, mesmo sem fenômeno físico, dá para a gente medir também, dá para a gente saber também. E um bom caminho para sabermos e para percebermos é a oração, é o temor da oração, é o teor, mais do que o temor, o teor do que é feita a nossa oração. Quando você entra no silêncio do seu quarto e fala com seu pai que está em secreto, o que a sua oração diz? O que a sua oração conduz? O que a sua oração tem como estrutura? A sua fala com Deus é só me dá, me dá, me dá? A sua fala com Deus tem o quê? Servindo de base, servindo de alicerce para sustentar essa conversa. Porque nós estamos aqui diante de homens que conversaram com Deus e que tiveram uma conversa saudável, que através de Cristo Jesus aprenderam que Deus é um pai, e Jesus usou a expressão Abba, pai, um paizinho amoroso, que está atento. Através de Cristo Jesus e pelo convívio com Jesus, eles aprenderam que os pais humanos são falhos, e mesmo assim, quando um filho pede pão, não dá pedra, quando um filho pede um peixe, não dá uma serpente. Se os pais humanos fazem de tudo para que os filhos tenham o melhor, quanto mais o Pai que está no céu. E nesse sentido, esses discípulos então aprenderam a conversar com Deus. Aprenderam com Jesus um modelo de oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que o teu reino venha, porque era para buscar primeiro o reino de Deus, que a vontade do Senhor prevaleça aqui na terra, como ela acontece no céu. Que o pão nosso de cada dia o Senhor dê hoje, que as mancadas que eu dou, que as ofensas que eu cometo contra ti, que o Senhor possa perdoar, e que esse meu coração, porque encontrou com o Senhor, possa perdoar aquele que me tem ofendido. Eles aprenderam com Jesus, e nesse aprendizado então, e nós que também aprendemos, podemos nos distrair, podemos querer o amor de volta em 7 dias, como um modo de falar, né, irmãos? Como um modo de falar, podemos desejar mais as coisas daqui, resolver os problemas da vida, deixar Deus de lado, usar a Deus como um amuleto, como um talismã, como um catimbó.
para não perder tempo. A Bíblia mostra para nós que nós temos um jeito de orar, temos um teor que deve estar na nossa oração, deve estar compondo esse termômetro que mede a qualidade da minha vida com Deus. Faz com que eu tenha orações que, se forem feitas em público, o povo vem junto. Se for feita em público, se eu fizer na mesa da cozinha, na frente dos meus filhos, junto com a minha esposa, se eu fizer num culto, se eu fizer num culto de ação de graças num lar, o povo vem junto, porque não é o atendimento de uma demanda pessoal. E lá no versículo 23, nós vimos que este testemunho, este ato de contar como Deus estava presente, de contar sobre a intervenção de Deus, de como a minha vida estava vazia e sem sentido. E quando Jesus entrou na minha vida, as coisas começaram a ganhar cor, a ganhar esperança e revelar em mim alguém que eu nem mesmo conhecia. Como isso entrou na minha vida de uma maneira tão transformadora. E quando os religiosos falaram assim, cala a boca, para de pregar sobre Jesus, falo, não posso deixar de falar sobre o que eu tenho visto, sobre o que eu tenho ouvido, sobre o que eu tenho vivido. Importa mais ouvir a Deus do que ouvir vocês. Esses homens, então, quando eles contaram essa experiência, quando eles testemunharam para a igreja veio junto na oração, irmãos. A igreja veio junto na oração. Falou, isso mesmo, é isso mesmo. É mais do que uma coisa que resolve o meu problema. É mais uma coisa do que algo que resolve as questões da minha família. É mais do que as coisas que resolvem as questões de Moreira. É muito maior. Por isso, cuidado, quando a sua oração ficar muito egoísta. Cuidado, quando você começar com muito me dá. Veja, quero ser bem claro nas minhas palavras. Quero ser bem claro. As nossas orações, nós colocamos diante de Deus todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo ensinou assim, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, Filipenses capítulo 4, tenham todas as vossas petições conhecidas por Deus. Então, às vezes eu preciso que um cliente que está atrasado no pagamento pague, às vezes eu preciso que uma porta se abra, que as pessoas que estão me perseguindo, preciso colocar todas as coisas diante de Deus. O que eu estou ensinando para você, estou demonstrando para você na Bíblia hoje, é algo que nós podemos resumir com a palavra equilíbrio. Sim, busca soluções daqui. Sim, seu filho, sua filha tem problema e você como pai, como mãe, fica com o coração apertado e tem que ir mesmo, dobrar o joelho, ir aos pés do Senhor, pedir providência, porque Ele vem e contempla. Ele vem e se é uma situação para que a gente cresça, Ele vem e nos consola, nos fortalece, nos ajuda em nossas aflições. O que eu estou falando para você é que você não perca o equilíbrio. Pense sim nas coisas daqui, mas também, como fala a Bíblia Sagrada, buscai as coisas que são do alto onde Cristo está assentado. Pense no reino de Deus, pense na salvação das vidas. Tem tocado tanto o meu coração, quando o Camargo, nos cultos de oração, fala assim, eu quero que os irmãos orem pelos meus familiares que ainda não são crentes. Quantos de nós, irmãos, não esquecemos dos nossos familiares que ainda não conhecem a Jesus, e o nosso diácono dá este bom exemplo, ensina-nos, porque às vezes a gente desanima, às vezes a gente está buscando aqui, buscando resolver uma coisa do agora, e está deixando de lado as coisas eternas. Aonde estarão aqueles que nós amamos que não conhecem a Jesus? Na eternidade. Na eternidade. A doença? Às vezes a gente convive com a doença, né? Tem alguns irmãos aqui que por questões profissionais tiveram amputações. Nossa, traumático, doloroso, muito complexo. Lesões no trabalho por esforço repetitivo. Não deveria ser assim. Mas contraiu e a gente vai aprendendo a viver. Faz um movimento diferente. Se tocava um instrumento, agora só faz pestana, né? Perdeu 2 dedos, só faz pestana. Mas a gente vai se adaptando, a gente aprende. As questões daqui,
Deus tem providência, Deus tem solução. O que eu não quero é que as questões daqui roubem o seu coração. Os cuidados, se você se lembrar, quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, ele trouxe um ensino que às vezes nos escapa. Ele diz assim: um semeador saiu a semear e lançou as sementes, e parte das sementes caiu entre as pedras, e parte da semente caiu entre os espinhos, e parte da semente caiu em terra boa. E aquilo que eu quero falar para você é que a parte que caiu entre os espinhos, Jesus explicou para os discípulos o que era. E Jesus falou assim: essa semente que caiu entre os espinhos são os cuidados deste mundo que sufocaram a planta. Às vezes o seu olhar só para as coisas deste mundo sufoca a sua fé em Cristo Jesus. Se nós aprendermos a dar graças, se nós aprendermos, Senhor, as situações estão difíceis, mas eu sei que o Senhor está comigo, me fortalece, me ajuda, tem misericórdia, soluciona, mas se o Senhor não solucionar, me ajuda a dar um bom testemunho no meio dessa luta. Significa que a sua fé está fortalecida no Senhor. A sua mente está guardada até de algumas enfermidades. Não quero ser leviano, você sabe disso, que aqui nós respeitamos a ciência, nós entendemos que os cientistas têm de Deus a permissão para organizar situações, tornar nossa vida melhor, nós falamos sobre isso, então não quero ser leviano. Eu sei que existem depressões que vêm de problemas químicos, de problemas físicos, existem ansiedades, síndrome do pânico, distúrbios das mais diversas naturezas com as mais diversas origens. Então não vou ser leviano, por favor, entenda minhas palavras, não ponha palavras na minha boca. O que eu vou dizer para você é que existe um grau de depressão, um grau de ansiedade, um grau de distúrbio que é produzido por nós. Um grau de distúrbio, não a doença que você precisa tomar remédio. Por favor, tome seu remedinho certinho. Estou dizendo para você é que existe um recorte aqui, que é nossa responsabilidade proteger nossas mentes, guardar nossos corações, que a Bíblia nos ensina a tratar. E porque nós estamos dando espaço aqui, mais pressões transformam isso que podia ser administrado em doença. Por isso a Bíblia fala assim, para a gente guardar o nosso coração. Por isso a Bíblia fala assim, Filipenses capítulo 4 de novo, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, pense nisso. Às vezes a gente fica olhando lá o noticiário, pensando em coisa mal, pensando em tragédia, pensando em doença, pensando em morte, pensando em violência, e vê uma pessoa passando na rua, já pensa que vai ser... Se começa a pensar, daqui a pouco você está criando um pânico dentro de você mesmo. Às vezes a pessoa trabalha no sistema de saúde, está vendo tanta coisa ali, tem que criar um jeito de guardar a sua mente, o seu pensamento, senão daqui a pouco você está com depressão, daqui a pouco você está ruim. Por isso que a Bíblia fala para a gente cantar louvores. Por isso que a Bíblia fala para a gente ocupar nossa mente com coisa boa. Se for doença, nós vamos tratar com remédio. E Deus vai abençoar. Mas se for falta de vigilância, vamos vigiar primeiro, irmãos. A minha espiritualidade, então, mostra que está boa quando eu não estou assim, obcecado por aquilo que é meu. Minha família. Aqui. Olha em volta, olha em volta, olha em volta, você vai ver gente com menos do que você, mais feliz. Olha em volta, e pede por aquilo que está em volta, e conversa com Deus sobre o que está em volta. E eu quero garantir para você com 100% de certeza, quando você olhar em volta e tirar os olhos dos seus problemas, das suas questões, você vai viver melhor. Eles oraram e eles se envolveram, e os irmãos que vinham junto começaram, em função daquele testemunho, a orar a Deus também, e todo mundo juntou, e era um objetivo maior, uma causa. Qual é a sua causa hoje? Você tem uma causa? Alguma coisa que é maior, que vai ficar?
que vai para além da sua família, que vai para além ali do seu mundinho? Qual é a sua causa? Pense nisso. Uma causa pela qual você pode orar e buscar a Deus. E eles, com esta causa, eles tiveram essa percepção, esse entendimento, que no versículo número 28, inclusive, considera aquilo que deu errado. Aquilo que não saiu conforme os planos. E se as coisas não saem do jeito que você gostaria, e você fica de mal de Deus, a sua espiritualidade está fraca. Sua relação com Deus está doente. Você está que nem um menino mimado. Já viu aqueles meninos que no mercado deita no chão e começa a se bater e fala: eu quero Nutella, eu quero Nutella, eu quero negresco, eu quero negresco. Já viu? Não é que ele quer bolacha, não. Ele quer negresco, entendeu? Não é bolacha, eu quero... Não é que eu quero ioiô creme. Comprei ioiô creme, gostoso ioiô creme, né? R$7, o mesmo gosto do Nutella. Acredita, Ronaldo? Gostoso, rapaz. Gostoso, R$7. Nutella, R$21. Mas o menino tá lá batendo na fila do caixa. Eu quero Nutella, eu quero Nutella. E o pai vai e dá. Mas com Deus não é assim. A gente não pode ser esse menino, irmãos. A gente não pode ser esse menino, essa menina que chora na fila do caixa. A gente tem que entender, porque os nãos da vida também nos fortalecem. Os nãos da vida também nos fazem ser homens e mulheres de bem. Não se engane, esses meninos que você vê nos Estados Unidos entrando, atirando na escola, é gente que não ouviu não. Gente que mata a namorada, é gente que não aprendeu a ouvir não na vida. A gente tem que ouvir o não na vida, a vida diz não. Já pensou, irmão Ícaro, se tudo que a gente quisesse, a gente tivesse, hein? Já pensou? Mas parece que ia ser bom, mas não ia ser bom, ia ser ruim. Os nãos que faz um homem de bem, os não é que faz um pai de família, um avô, um crente. Deus disse não, mas eu continuo amando a Ele. Uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada está no livro de Abacuque. Quando Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira dê ali as suas flores, pareça que vai ter fruto e não dê, seja tudo mentira, ainda que a oliveira minta, se não tiver vacas nos currais, Senhor, ainda que tudo dê errado, eu só confio em Ti, eu só confio em Ti, eu só confio em Ti. Nós precisamos, irmãos, desta fé, que fala para o Senhor: Senhor, eu sei que não está acontecendo do jeito que eu quero, mas eu sei que o Senhor é soberano. A oração dos apóstolos dizia assim: eles perseguiram teu servo Jesus, eles fizeram tantas maldades, eles tomaram decisões contrárias, e todas essas iniciativas de antemão foram guiadas pelo Senhor, porque o Senhor é soberano. Aconteceu assim, e essas coisas tinham um propósito. Eu quero chamar você para viver o versículo bíblico que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados por Cristo Jesus para o seu propósito. Acredite, irmãos, uma fé consciente é a fé que lida com as situações da vida, é uma fé de quem não está perdendo tempo, porque se você, olha o que eu vou falar para você, que pesado, irmãos, e eu falo isso com todo respeito, com todo temor. Você fala assim: pastor, eu fui batizado em 1997, eu falo: que bênção. Pastor, eu fui batizado em 2003, olha que coisa bonita. Eu fui batizado em 78, eita, que maravilha. Fui batizado em 73, rapaz, eu não tinha nem nascido ainda. Muito bom mesmo. Você fala para mim, tudo isso, e se você não conseguiu enfrentar situações da vida, enfrentar uma doença, enfrentar uma situação que chegou para você, e você fala: por que, Senhor? Eu sou teu servo, eu faço tudo certo. O Senhor gosta de todo mundo e não gosta de mim. Se você está pensando ainda assim, todos esses seus anos na igreja não serviram muito não, hein? Por isso eu venho aqui com você para falar desse tema com ousadia. Não perca tempo na igreja. Se você não está amadurecendo, se você está no leitinho, 10 anos, 20 anos, 30 anos, é hora de se posicionar e falar: Jesus, eu quero uma experiência nova com o Senhor.
Quero uma experiência nova, onde a minha vida sirva ao Senhor, onde a minha vida brilhe, inspire ao Senhor, onde eu faça oração e meus irmãos venham junto, onde eu entenda a sua soberania, onde eu fale que eu não entendo a sua soberania, mas eu confio no Senhor, em tudo que o Senhor tem reservado para mim, em tudo que o Senhor tem para o seu povo. Sabem, irmãos, quem confia na soberania do Senhor não perde tempo. Quem está fazendo esta oração que vê para além do seu mundinho, não perde tempo. Quem tem um objetivo nobre, é disso que fala o versículo número 29. Alguma coisa que vale a pena, que fica. E se você quiser que eu use uma palavra da moda, vou usar a palavra legado. Legado é palavra bonita, hein? Quando a gente passa e continua, nossa vida continua falando depois que a gente morre. É muito mais que coisas, é muito mais que bens materiais, é muito mais que coisas passageiras, muito mais do que isso. Vai ficar. E eles fazem essa oração nobre e falam assim: Senhor, dá coragem para nós anunciarmos a palavra. A coragem. O que nós precisamos mesmo é mudança interior. O que nós precisamos é um coração novo, é um espírito renovado. O que nós precisamos mesmo é transformação de... Senhor, dá coragem para a gente falar. Não é coragem para fazer outra coisa, não. É coragem para anunciar o seu nome. Um objetivo nobre, irmãos, que fica. Quais têm sido os teores da sua oração? O que você tem pedido? Você pede coisas que ficam ou coisas passageiras? Nós temos então este olhar desses apóstolos que mostra que eles não estavam perdendo tempo não, estavam crescendo. Em pouco tempo eles cresceram muito, irmãos. E nós precisamos crescer também, para ter mais experiências com o Senhor, para o Senhor fazer milagres, para nossas vidas, para nós encontrarmos a felicidade, porque senão a gente vai estar mergulhado na tristeza do mundo. E a palavra de Jesus que disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Nós não vamos saber muito bem o que é isso, porque Jesus falou: vem para ter vida em abundância, mas a mesma situação que deixa a pessoa que não tem Jesus preocupada, me deixa preocupado. A mesma situação que assusta quem não tem Jesus me assusta. Os mesmos medos, as mesmas reações que quem não tem Jesus tem, são as mesmas reações que eu tenho? Como pode isso? Porque alguém sem Jesus não faz uma oração dessa. Alguém sem Jesus não tem um espírito desse. Alguém sem Jesus não fica feliz quando as coisas não saem do jeito que eles planejavam. Mas quem tem Jesus, irmãos, encontra essa alegria, essa paz que supera todo o entendimento. A nossa vida não é uma perda de tempo quando ela produz frutos dignos da vida eterna. Quando produz fruto, quando faz brotar então novas cores, novos aromas e novos sabores na vida. Quando acontece realmente mudança de vida. Porque aqueles crentes que fizeram aquela oração que cita o Salmo davídico número 2, os homens fizeram ameaças, as maldades estiveram presentes, eles fazem essa oração, eles fazem esse chamado, e aí eles reconhecem, eles glorificam, e depois que eles fazem a oração, não é uma fé teórica, não é uma fé só de palavras, não é uma fé só de frases bonitas, mas é uma fé de gente que tem a vida transformada e que depois que ora, olha para o lado e fala assim: ô rapaz, você é meu companheiro de oração, né? Você almoçou hoje? Você é meu companheiro de oração, hein? Como é que estão as coisas em casa? Está precisando de alguma coisa? Você é meu companheiro de oração e eu, inclusive... algumas questões que você não pode resolver aqui, o meu coração está aberto para te receber em outro momento, a gente bater um papo, passar lá para a gente conversar, para a gente orar. É uma espiritualidade, irmãos, que não vem na igreja para consumir, vem na igreja para se dividir, se dissolver na multidão, e aí todos ficarem com um só coração, com tudo em comum. Uma oração que não transforma a vida,
Muitos de nós achamos que a oração é para mudar o assunto pelo qual nós oramos, né? Aí o seu vizinho está tocando um baile funk lá, você está orando para parar o baile funk lá. Mas acredite, muitas das nossas orações, elas são feitas para mudar aqui. Para mudar não a situação pela qual eu oro, mas para mudar quem ora. Quem ora ser transformado? Quem ora? A gente faz uma oração e o problema está lá, mas eu tenho que mudar aqui. Achei até engraçado, né? No domingo passado, vocês viram que eu fui na casa do meu pai, e meu pai plantou umas abóboras lá, umas abóboras com uns pescoção assim gigante, né? Falei, ô pai, que beleza, que benção as abóboras nascendo aí, coisa boa, né? Legal mesmo. Falou, então, o vizinho aqui da frente, mudou um vizinho para frente, aí tocou uns funk aí até de madrugada. Aí hoje de manhã eu fui lá e levei uma abóbora para ele. Falei, ó pai, que bonito. Bonito, não é? Não pague o mal com o mal. Falei, eu pensei que o senhor ia falar que pegou sua flautinha, sentou na calçada, ele ficou tocando depois que ele for dormir. Né? Porque aí ele fica até as 4 tocando, aí ele vai dormir. Quando dá 8 horas, está dormindo. Aí pega lá o trombone e vai lá tocar. Não é? Não, ele foi lá e levou uma abóbora. Falou, ó, plantei aqui uma abóbora, faz um docinho. Sejam bem-vindos à vizinhança. A oração, irmãos, é para mudar o nosso coração também. E nós estamos numa sociedade, a gente está num modelo que nós estamos deixando o nosso coração ser arrastado pelo modelo do mundo, que quer vingança, que quer dar tiro, que quer pagar mal com mal. Toma cuidado, nós somos crentes, irmãos. Nosso jeito de agir é outro. Que às vezes tem inveja de um irmão, o irmão comprou uma coisa, irmã. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Essa semana foi uma semana de luto na igreja. 2 famílias perderam um ente querido. E eu sei que teve gente que orou, que mandou um áudio orando para a irmã que perdeu. Que bonito, foi bonito. E é isso mesmo, porque nós somos crentes. O mundo diz assim, morreu antes ele do que eu. Não é assim que o mundo trata? Não é, essa não é a lógica desse mundo de indiferença, de que ninguém está nem aí? Nós não somos assim. Jesus falou para os discípulos, não será assim entre vós. Quando você celebrar, quando você receber, quando você ganhar um prêmio, foi indenizado, fizeram uma festa para você, me chama que eu quero ir lá comer bolo. E ficar feliz. E me alegrar com os que se alegram. Amém? E chama os irmãos também. Pastor, recebi um grande prêmio. Então, faz um culto lá de ação de graça, compra umas coxinhas, compra umas Coca-Cola para nós e nós vamos lá. Recebeu, tem que dividir com os irmãos. Celebrar com os irmãos. Quando as coisas tiver um bolo que a Isaura faz um bolo tão gostoso, bolo que a Zilda faz, bolo tão gostoso, compra um bolo das irmãs, porque aí você ganhou, aí você compra das irmãs, não é para pedir também não, é para comprar e para pagar. A irmã falou assim, é 50, você fala assim, irmão, vou dar 100 porque eu ganhei. Entendeu? É assim, irmão, puxa para cima. Você vai lá, chega para a Fernanda e fala, Fernanda, dá para você cortar a unha do meu pé aqui, que está encravado? Ô, irmão, Deus abençoe. Ô, irmão, que isso? Para afiar o alicate custa caro. Abençoa a irmã. Vamos fazer o dinheiro circular entre nós. É um abençoando o outro. É um abençoando. Porque as pessoas do mundo fazem isso. Não fica na malandragem querendo explorar o irmão. Abençoa, ajuda, investe. Vamos lá fazer um encontro no espaço que o irmão administra. Vamos lá, vamos almoçar, vai ser gostoso, vamos pagar para abençoar o irmão, para gerar riqueza entre nós. Você está entendendo o que eu estou falando? É assim. Senão eu chego para o irmão Geraldo e falo, irmão Geraldo, dá um pinguinho de solda. Nada pior do que falar dar um pinguinho de solda, né, irmão Geraldo? Dá um pinguinho de solda aqui. Não é assim não, irmãos. O eletrodo custa caro, a energia custa caro. Ué. Se o irmão quer dar de presente, aí é outra coisa. Mas o dinheiro tem que circular. Que significa que nós estamos com um só coração. Eu recebi, eu divido com o meu irmão. Eu estou precisando, eu não deixo o orgulho tomar conta de mim. Eu falo para os meus irmãos, está difícil a situação. Vocês conseguem? O que a gente consegue fazer junto aqui? É isso, é uma família.
E aí a oração não vira só palavra. Aí o Espírito Santo está agindo. E é isso que nós precisamos. Quero muito incentivar você a não perder tempo, a ter uma espiritualidade madura, sadia, a viver aquilo que o próprio Senhor Jesus nos prometeu. Uma vida nova que chama Deus de Pai, que ora a Deus, conversando com Deus, falando de causas maiores, sobre salvação de vidas, sobre o estabelecimento do reino dele, que fala sobre as questões do dia a dia, mas fala sobre questões maiores nos méritos de Cristo Jesus. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro jeito de ir. E nessa oração, a gente contagia uma igreja vibrante, que isso aqui é coisa boa mesmo, nós estamos juntos, e vamos nisso, e vamos estar com as mulheres no sábado, vamos estar com os jovens no sábado à noite, vamos estar com a escola dominical domingo de manhã, um incentivando o outro, um puxando o outro, e Deus fazendo um milagre, e o Senhor acrescentando aqueles que hão de herdar a salvação, e assim a gente vai sendo transformado, o nome do Senhor vai sendo glorificado, e a gente vai recebendo inclusive surpresa. E assim, nós não perdemos tempo. Não perca tempo na igreja. Se não está mudando você, busque a Deus, porque Deus quer te mudar, de dentro para fora. Ele transforma. A nossa noite começou com uma canção dizendo assim: eu quero ser um vaso novo. E é esse pedido que eu quero incentivar você a fazer neste momento. Deus, eu quero ser um vaso novo. Quero ser um vaso novo, que não quero ter uma vida vazia, fútil, não quero pedir como as pessoas do mundo pedem. Eu quero ter compromisso com o teu reino, compromisso com coisas maiores, compromisso com uma causa nobre. Eu quero estar envolvido com meus irmãos, quero que meus irmãos venham junto na minha oração, quero que após a oração o meu coração esteja mais unido com o meu irmão e com a minha irmã. Vamos orar, irmãos, abaixa a cabeça em nome de Jesus. É a noite da sua bênção, da sua vitória, crescendo na graça e no conhecimento. Bondoso Deus, amado Pai, nós estamos juntos nesta oração que te agradece por tudo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas. Agradece pelo teu amor, agradece pela tua salvação, agradece pela nova vida em Cristo Jesus. Clamamos ao Senhor, Deus meu e Rei meu, nos dê coragem para anunciar o teu evangelho, nos dê palavras que transformam vidas, nos dê a alegria de ver pessoas rendendo aos teus pés, dando ouvido à tua mensagem. Nos dê, Deus meu e Rei meu, transformação de dentro para fora, que une os nossos corações e que faz com que entre nós não haja ninguém que necessite, mas haja um compartilhamento de vidas, de atenção, sem egoísmo, sem distanciamento e sem separação, antes uma comunhão plena, que glorifica o teu nome, que manifesta o teu poder. Concede ao meu irmão e à minha irmã uma semana de bênçãos e de vitórias, de conquistas vindas de ti, de alegria, de saúde, de prosperidade e de paz, e que cada um possa dizer assim: Jesus está trabalhando na minha vida e eu não estou perdendo tempo. Jesus está me usando e eu não estou perdendo tempo. Jesus está falando comigo e eu não estou perdendo tempo, e eu estou sendo instrumento de Jesus. Não é perda de tempo. Que seja assim, Deus meu e Rei meu, para a glória do teu nome e louvor da tua majestade, nos méritos de Cristo Jesus. Amém.